ao invés deste processo onde eu quero pegar um objeto e retirar informações dali, eu quero fazer o caminho contrário. Eu quero pegar um objeto, porém eu quero pegar somente algumas propriedades, não quero pegar tudo. Então, por exemplo, user name and age. Ou seja, aqui eu posso usar o pick. O pick, ele também vai receber um user, só que agora eu passo para ele quais propriedades eu quero e não quais eu não quero. Então, se eu quero somente o nome e a age, veja que agora, quando eu passo o mouse por cima, ele tem somente o nome e a age. E aí teve até uma pergunta, em quais ocasiões isso seria útil? O que acontece? Imagina numa aplicação que vocês têm o seguinte, vocês salvam o usuário no banco de dados. E aí lá no banco de dados, né, vocês têm uma função lá na camada de persistência da aplicação de vocês, que é a função que persiste o usuário no banco de dados. Para eu persistir o usuário, imagina que eu tenho ali uma função aí que pega o meu banco de dados e insere esse usuário. Para eu persistir esse usuário no banco de dados, eu preciso que esse usuário tenha um ID, tenha um nome, tenha uma descrição. Então eu vou lá nessa função e falo o seguinte: olha, eu quero que você me envie uma informação, eu persistir esse usuário, que contenha ID, que contenha o nome, a idade, recebo aqui o usuário para persistir e salvo essa informação. E no final das contas, depois de eu persistir esse usuário, eu posso pegar e retornar esse usuário daqui de dentro. Então aqui eu vou ter, sei lá, um const usuário persistido igual ao wait e retorno esse usuário daqui de dentro. O que acontece, né? O ID, será que eu preciso do ID desse usuário para criar um novo usuário no banco de dados? Será que o banco de dados não pode gerar esse ID de forma automatizada para mim? Pode, né? Só que se eu vier aqui e falar, opa, agora esse usuário para persistir aqui, ó, ele não precisa mais ter o ID. Não precisa mais me mandar o ID, porque o ID eu vou gerar no banco de dados. O que vai acontecer agora? Quem chama essa função não precisa mais enviar o ID, beleza? Só que se esse usuário aqui tivesse sendo utilizado em outros locais da minha aplicação para falar quais campos existem dentro do usuário, o campo ID praticamente teria sumido. Essa função, como ela retorna também o usuário que ela persistiu, vocês concordam comigo que este usuário persistido que ela retornaria aqui, ele tem o ID, porque o banco de dados gera esse ID e eu retorno ele com ID aqui dentro. Ou seja, não é que o usuário não tem o ID, é que para eu criar o usuário, eu não preciso do ID. Ou seja, eu posso omitir do usuário a informação do ID.